E quem vai nos ministrar com muita sabedoria, muita unção, uma unção de mestre, de vida de Deus, de frutos comprovados, pastor Jansen Costa. Aplauda Jesus! Aleluias! Deixa Deus te usar, varão de Deus. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Nós colocamos a vida do pastor Jansen nas tuas mãos. Que o Espírito Santo tome, que ele seja nesta noite, nesse final de tarde, uma boca profética nesse lugar, que mude histórias, mude destinos, mude, Pai, estruturas e realidades, e que o teu filho seja usado. Espírito Santo, que é residente nele, tem toda a liberdade de agir, e será maravilhoso o que o Senhor vai fazer. Nós cremos e já tomamos posse, Pai amado, daquilo que o Senhor vai começar agora a fazer nessa conferência. E ao terminar, oh meu Deus, maravilha, sabemos que o Senhor tem grandes coisas. Aleluias, amém? Aleluias, seja usado, varão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça em pé só mais um pouquinho. Te convido a fechar os teus olhos só mais um instante. Senhor, a nossa oração nesse momento é que o Senhor venha sondar o nosso coração. Senhor, ficamos maravilhados ao olharmos para a imensidão da criação, a complexidade das coisas criadas. E ainda a tua palavra diz que o Senhor fez o homem como a coroa da criação, a obra mais complexa. Que responsabilidade tão grande, tão profunda, que faz nossos joelhos tremerem em tua presença, Senhor. De expor a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, possa caminhar agora pelas ruas e vielas da nossa alma, abrindo portas, quebrando travas, quebrando correntes, quebrando cadeados, portas fechadas. Senhor, de dentro para fora, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, Senhor, revirar tudo em nós. Toque a nossa mente, toque o nosso coração. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos do erro. Livra-nos da teimosia. Não queremos, Senhor, ter um coração duro, obstinado diante de Ti, mas um coração, Senhor, que está aberto, disponível. Então ensina-nos os teus caminhos, ensina-nos, Senhor. Pai, nos colocamos em uma posição, Senhor, de submissão a Ti. Venha com a Tua poderosa palavra nestes dias. Espírito Santo de Deus, impacte-nos, de modo que nós possamos, Senhor, corrigir, recalibrar o rumo da nossa caminhada. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, e nós somos ovelhas da Tua pastagem, ovelhas do Teu rebanho. Jesus, Tu és o nosso grande sumo sacerdote. Tu és o nosso Rei. Jesus,
Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em Ti e por Ti todas as coisas subsistem. E mais uma vez nós queremos ouvir a Tua voz. Mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor dá entendimento deliberadamente àquele que pede. Nós estamos pedindo, pois o Senhor prometeu pastores que cuidariam, pastorariam. Com conhecimento e entendimento. Leva-nos a esse lugar. Meu irmão, adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor com as tuas palmas. Aplauda o Senhor. Adora o Senhor. Adore na congregação dos santos, os servos do Senhor. Aquele povo em cujo meio o nome do Senhor é invocado. Adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar a tomar o teu lugar. Sente-se. E aqui estamos, mais uma vez. 5 anos já se passaram. E eu louvo a Deus porque hoje eu posso fazer parte disso. Acredito que nós estamos vivendo uma parte importante da história nesta nação, daquilo que Deus está fazendo através da sua igreja. Homens de Deus receberam palavras do Senhor, promessas foram feitas, pessoas deram a sua vida neste lugar e chegou até nós. E eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, naquela segunda-feira de manhã, está difícil de abrir os olhos, eu não sei se alguns de vocês tiram a segunda-feira para descansar, provavelmente a maioria não consiga fazer isso. Naquela segunda-feira, no silêncio, às vezes torna-se até difícil sondar a própria alma, saber o que estamos sentindo, saber o que estamos passando. São tantos os afazeres, são tantas as responsabilidades da vida de um pastor. E por incrível que pareça, olha, eu já passei por vários empregos na minha vida de trabalho secular, e sempre cada emprego ele vinha com algum tipo de descrição do que se esperava de mim. O que você precisa fazer? É uma descrição escrita mesmo. Qual é a função do teu trabalho? E nessa breve caminhada pastoral, eu percebi que a grande maioria de igrejas não tem um documento como este. Não recebemos um documento onde alguém diz, isso aqui é o que se espera de você. Certamente conhecemos as passagens bíblicas e elas são importantes e norteadoras para nós. Mas experiência não é algo que alguém vem e implanta em você. São sermões para preparar, são reuniões para planejar, são visitas pastorais, são tarefas que às vezes ficaram da semana passada e precisam ser terminadas agora, e a vida às vezes parece como um trem que não para, um trem que ele não faz uma parada, peraí, deixa subir, deixa arrumar, não, ele vai andando e você tem que resolver as coisas enquanto vai andando, e mesmo antes da semana começar, parece que já há em nosso coração uma sensação de sobrecarga. Alguma vez você se sentiu assim? Provavelmente não.
Glória a Deus. Por onde que a gente começa? Seres humanos são tão complexos. Se você olhar para o lado, dá até medo a gente olhar para o lado, olhar para o outro. Mas se você olhar para o próprio espelho, às vezes é até difícil você entender o que você mesmo está sentindo, pensando. São pensamentos, sensações, são perguntas na cabeça. O que eu devo fazer? O que deve ser feito? O que eu posso fazer? E na maioria das vezes, não tem esse documento lhe dizendo, olha, se espera isso de você, você teve uma liderança que lhe ensinou a fazer algo, talvez você, se você como eu cresci num lar pastoral, meus pais eram pastores, e eu aprendi muita coisa vendo, convivi com reuniões pastorais, convivi com histórias que eu acho que eu não tinha nem idade para ouvir, convivi com realidades que às vezes me assustavam, e na minha adolescência a minha cabeça dava voltas, e eu dizia, eu acho que as duas coisas que eu não quero ser na minha vida é um pastor e um missionário. E aos 42 anos de idade, sou um missionário pastor. Vai entender por que Deus gosta de fazer desse jeito. Com tantas demandas, e se não fosse suficiente, queridos, nós vivemos em um dos países mais atarefados e mais acelerados do mundo inteiro. Me lembro que nos dias, ainda na faculdade, quando estava no Peru, o Japão era referência para muitas áreas, na administração, na produção, na engenharia, porque a vida aqui se espera muito que o homem seja capaz de produzir. E produzindo, ele precisa alcançar certas metas, ele precisa alcançar certo patamar, ele precisa se desenvolver. Mas quando nós trazemos essa realidade, a nossa realidade ministerial, num lugar como este, onde a cobrança é de dentro para fora, de fora para dentro, a pergunta é por onde que eu começo? O que eu faço? E a gente muitas vezes vai resolvendo isso à medida que a gente vai indo. Aprendemos, como se diz um bom português, aos trancos e barrancos. Não por causa de falta de instrução. Eu não estou alegando isso. Eu estou dizendo porque ninguém nasceu com essa experiência. Eu sou uma pessoa que sempre me fiz muitas perguntas. E isso me torna um pouco difícil. As pessoas acham que eu sou fácil no meu relacionamento. Não é assim. Me faço muitas perguntas. Perguntas algumas que precisam ser respondidas. Perguntas algumas com as quais eu já fiz as pazes. Algum dia terei resposta, mas não agora. Talvez uma destas perguntas tenha sido: como é que eu poderia definir o meu trabalho como pastor? Será que é a minha esposa que tem que definir a minha função pastoral? Ou eu, meu pastor? Ou talvez sejam os membros da minha igreja? Num mundo que dá tantas voltas e vai tão rápido, com que convicção eu posso caminhar em relação a esta certeza que reflete a minha identidade como ministro do Evangelho? Eu me lembro do dia que fui ordenado, me lembro a sabatina onerosa que eu tive que passar. Os batistas, eles dificultam mesmo, eles são difíceis mesmo, irmãos. Não está gravando, né? Então, me lembro as palavras que foram ditas, me lembro do culto, e me lembro saindo aquela noite com uma pergunta ecoando no meu coração: e agora? E agora o quê? O que fazer? E essa pergunta me acompanha até o dia de hoje no meu ministério. Talvez a descrição seja melhor alinhada se nós olharmos para Cristo e entender os ofícios, as funções que recaíram sobre os ombros dele. Porque quem chama, até hoje, quem continua chamando é o Senhor Jesus. E ele chama e deposita em nós algo não que ele não fez,
mas algo que ele cumpriu perfeitamente. E se torna para nós o modelo perfeito a ser seguido. Mas convenhamos que se não olharmos cuidadosamente para isto, com tempo, como eram nos dias de Isaac, diz quando estava chegando aquela caravana com a sua noiva, Isaac estava fazendo o quê? Meditando. Quando foi a última vez que a gente parou para meditar, irmão? Meditar. Tipo assim, o que você vai fazer? Eu vou meditar, eu já volto. Quando a gente tem tempo, a gente vai no banheiro. O nosso Senhor Jesus, Ele cumpre papéis importantes. As três funções de governo principais no Antigo Testamento eram a função de profeta, sacerdote e rei. Os três ofícios principais de liderança na antiga aliança eram estas três funções: a de profeta, a de sacerdote, a de rei. E esses três são chamados de líderes, e uma das palavras que é utilizada no Antigo Testamento para referir-se aos líderes de Israel era pastores. Eles eram os pastores de Israel. Nós observamos Jesus como profeta. O próprio Moisés escreve em Deuteronômio 18:15, dizendo: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. E você diz assim, mas ali não está falando de Jesus. Bom, em Atos 3:22, Pedro diz, está falando de Jesus, sim. Confirmando que Jesus era profeta do Senhor. Profetem é aquele que fala da parte de alguém. E Jesus nunca fez questão de deixar claro como ele exercia esse papel profético, proclamando a palavra do Deus vivo, chamando o povo ao arrependimento, revelando ao povo a vontade do Pai. Em João 14:10, Jesus diz, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, trazendo para o povo aquilo que Deus está dizendo. E o povo está olhando para nós. O povo olhava para Jesus e reconhecia que ele tinha autoridade para ensinar, e não era uma autoridade como a autoridade dos mestres da lei naquela época. Marcos capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer isso, mas ele ensinava com uma autoridade diferente. Ele falava de eventos futuros que haveriam de acontecer, ele falou da sua morte, ele falou da sua ressurreição, até dos fins do tempo. Encontramos Jesus também cumprindo o ofício de rei. E a palavra não faz o mínimo esforço para esconder isso aqui. Nós estamos adorando ao Rei dos Reis, diz Apocalipse 19:16. Senhor de senhores. Em seu nascimento, aqueles magos, aqueles homens sábios que saíram do Oriente e vieram até Israel, eles perguntam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? O ofício de rei está no nosso Senhor Jesus. E não há dúvida para nós que Jesus cumpre à perfeição o ofício de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito, superior a qualquer sacerdote humano da antiga aliança, superior em todos os sentidos. Tem uma música que a minha mãe gostava muito, mas é uma música em espanhol, de Jesus Adrián Romero, e ele canta, não és como eu,
Não és como eu, Ele é santo e és perfeito. E vai falando das características de Jesus. E o que é maravilhoso é que se você ficasse em frente a Jesus, sabendo que Ele é um modelo a ser seguido, provavelmente palavra alguma sairia da nossa boca, a não ser: tem misericórdia de mim. Diante de tamanha santidade, a maior evidência para nós seria a nossa fraqueza. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz que os sacerdotes humanos, eles conseguiam ter compaixão. Eu gosto muito dessa palavra. Compaixão porque eles mesmos eram fracos e falhos. Você e eu somos fracos e falhos. Alguns são mais fracos, outros são mais falhos. E às vezes eu entro no quarto de trás lá de casa, eu fecho a porta e eu tento orar. Eu tento. E eu não consigo emitir uma só palavra. Porque quanto mais entendimento você tem, maior a perfeição da tua fraqueza. Quanto maior a percepção da tua fraqueza é, maior a sensação de necessidade de graça. E para onde você corre? Você bate no peito e você fala assim: eu vou resolver. Uma das pessoas que eu aprendi a amar muito nos últimos tempos, e eu admiro muito como ele lida com as coisas, resolvendo as situações, meu amigo, o apóstolo William. E eu já não sou assim. E quantas vezes ouvi com as mãos no rosto, às vezes chorando, falando assim: então, eu não sei o que fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E somos levados a esse lugar. Jesus, como sacerdote, ele oferece não qualquer sacrifício. Ele ministra o sacrifício mais santo de todos, a si mesmo. Porque nele não havia pecado. Ele não é como nós. Mas nós seremos um dia como ele é. Esses 3 ofícios geram a imagem de um modelo perfeito. Um modelo de liderança. E que modelo, convenhamos, pastores? Como disse para vocês, talvez a descrição de trabalho pastoral poderia ser melhor definida ao alinhá-la com a função de Cristo nesses 3 ofícios. Na conferência passada, nós falamos um pouco sobre isso. Tentamos falar sobre isso. Mas estes assuntos são tão profundos ou tão elevados, são tão amplos, são tão grandes. Mas nesta conferência, o nosso foco é o papel sacerdotal do pastor. Por isso, eu gostaria de estabelecer e esclarecer a todos os que estão aqui, a todos os que vão nos ouvir posteriormente, nos vídeos que serão publicados, que não é a nossa intenção apresentar o pastor como sacerdote de maneira estritamente encaixada no sentido do Antigo Testamento. Isso porque na Nova Aliança nós sabemos que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 26, é de um sumo sacerdote como este que nós precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nenhum de nós cumpre essas características. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, pelos seus pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre.
Além disso, nós sabemos que todos os que estão em Cristo, como foi falado na conferência anterior, são real sacerdócio. Somos sacerdotes e reis. E nós temos acesso direto a Deus. A palavra de Deus nos esclarece tudo isso em Hebreus, no capítulo 10. Temos plena confiança, versículo 19, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Jamais assim pensaremos, porque sabemos que não há outro mediador, não existe outro mediador. Você não tem chamado a ser papa, Deus te chamou para ser um pastor, ou talvez apóstolo, profeta, mestre, talvez evangelista. Portanto, o tema dessa conferência, irmão, tudo que vocês vão ouvir, não busca apresentar o pastor como um sacerdote no sentido da antiga aliança. O que nós queremos, o que desejamos é poder apresentar a figura do pastor como um homem que é vocacionado por Deus. Um homem que é chamado, apesar de suas falhas, apesar da ciência de Deus em relação às suas imperfeições, um homem que é chamado para cuidar daquilo que Deus tanto ama, a sua igreja. Exercendo em sua função pastoral, o quê? Um papel sacerdotal. Uma vez que Ele mesmo permanece em Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre esta questão da permanência em Cristo, falar sobre permanecer em Cristo, falar sobre estar posicionalmente em Cristo. As realidades mais preciosas, as realidades mais profundas do Evangelho se encontram em uma verdade invisível aos olhos humanos, mas uma realidade profundamente tangível no mundo espiritual, de que tudo que adquirimos, o adquirimos por estar e permanecer em Cristo. Esta ideia da permanência em Cristo é uma das ideias fundamentais para que qualquer um de nós possa executar o seu ministério, possa exercer qualquer função ministerial. Olha que interessante, estudando o livro de Êxodo, quando Deus, na antiga aliança, estava dando instruções sobre a construção do tabernáculo, me deparei que em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 31, Deus dá instruções a respeito de um véu que precisava ser colocado em separação do lugar santo ao lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, mas ele não poderia entrar de qualquer forma. O véu, versículo 31, teria de ser feito de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Depois, no capítulo 28 de Êxodo, Deus ordena agora que essa pessoa que poderia entrar no lugar santíssimo, ele teria de vestir roupas especiais. Amém? Veja comigo essas roupas, um colete, um cinturão, um peitoral, o turbante. Êxodo 28:6 diz que o colete sacerdotal precisava ser feito de, leia comigo, linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho.
No versículo 8 diz que o cinturão do sumo sacerdote deveria ser de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo, quem aprendeu de cor? E vermelho. E diz que o peitoral, no versículo 15, tinha que ser de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. É muito interessante observar que as roupas que o sumo sacerdote vestia para entrar na presença de Deus eram feitas do mesmo material do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Amém? E em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e 20, a palavra de Deus, como nós lemos, diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho por meio do seu corpo, que representa o quê? O véu que se rasgou. O véu rasgado é uma representação do corpo de Jesus, partido por nós naquela cruz. E quando Jesus entrega o seu Espírito, tetelestai, está consumado, o véu se rasga de cima para baixo. O véu do tabernáculo era uma sombra projetada do que o corpo de Cristo seria. Agora, perceba que o véu e as roupas sacerdotais feitas do mesmo material, é como se ao entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote continuasse ainda revestido por aquele véu sobre ele, para poder permanecer diante da presença de um Deus que é fogo consumidor. A ideia de estar posicionados em Cristo não é um mero exercício de vocabulário cristianês, que a gente muitas vezes se acostuma com frases que são frase de crente. Irmão, não ligue para isso, isso é semântica. Ligue para as verdades que estão por trás disso. Porque essas verdades fazem o inferno estremecer. Mas muitas vezes não fazem cócegas nos cristãos. O véu do tabernáculo era uma sombra, um antítipo do corpo de Jesus. Como se desde os tempos antigos, mais ou menos 1400 anos antes de Jesus, é como se as palavras que Jesus vai dizer lá em João 15, 1400 anos depois, reverberassem quando ele diz, João 15, 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, 5, a segunda parte diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E isso inclui ministério, isso inclui tudo que você diz, como eu vou fazer isso aqui? Versículo 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, é apanhado, lançado ao fogo e queimado, porque não serve. E tenho certeza que se você tem mais de 1 ano de ministério, você já pregou em cima desse texto. Você já soltou isso em cima da igreja. Mas para nós ministros, isso significa o quê? Mais do que nunca, hoje na aliança da graça, a nova aliança, pautada no sangue e no corpo de Jesus Cristo, o pastor precisa permanecer posicionalmente em Cristo. Cristo é rocha inamovível. Seu caráter é imutável. Ele não acorda com uma crise de identidade na segunda-feira. Ele não muda. Suas palavras não mudam. A ideia de permanecer, meus irmãos, pressupõe coisas que talvez não sejam tão fáceis para nós. A ideia de perseverar.
Esta é uma palavra que eu repito muito lá na igreja. Porque pense comigo, quando foi a última vez que você foi para um lugar que você curte muito, né? Eu levo meus filhos, vamos passear na Disney. Pai, nós temos que perseverar. Claro que não. Você não persevera nas coisas gostosas, boas. Isso aí é que nem ladeira. Você persevera na subida, é no caminho árduo. Pai de filho entende muito bem o que é perseverar. O Senhor já levou a minha mãe, mas se ela estivesse aqui, ela ia ver o trabalho que às vezes meus filhos me dão, e ela ia olhar para mim, ela ia sorrir, falar, eu te falei. Pressupõe suportar. Pressupõe continuar sem retroceder. E quantas vezes temos vontade de recuar. Não me mal interprete. Eu não estou dizendo que não exista e que não perceba a necessidade, às vezes, de parar e repensar. Parar e recuperar o fôlego. Parar e tomar água. Parar e ter um tempo de reflexão. Eu estou falando de recuar. Não podemos recuar, não podemos retroceder, não podemos desistir, não podemos olhar para trás e sentir saudade das coisas que passaram. Amém. Permanecer implica ter os olhos fitos naquele que está à frente. Fitos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa história de fé. Fitos naquele que suportou a cruz, desprezando a vergonha. Muitas vezes a gente acha que suporta a cruz, mas a gente não despreza a vergonha. A vergonha mexe muito com a gente. Queremos ser aceitos, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos. Queremos que o pessoal se lembre do nosso nome. E isso é uma luta interna, não estou dizendo assim, você. É uma luta de todo mundo. É como se a nossa carne lutasse o tempo inteiro para te colocar no meio, e o Espírito Santo luta o tempo inteiro para te colocar de volta no teu lugar certo. Falando, não é aqui? Volta para lá. Aquele que suportou a cruz e desprezou a vergonha. Por quê? Por causa da alegria que lhe fora proposta. Irmãos, que alegria foi proposta para Jesus? Se você falasse assim, olha, você se lembra porque você se tornou ministro do Evangelho? Qual foi a alegria que lhe foi proposta? Qual foi a alegria que foi proposta àquele que cumpriu todos os ofícios no Antigo Testamento e todos os ministérios no Novo? Quando ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para resgatar o que se havia perdido, eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos, eu vim para salvar, eu vim para poder reconciliar. E a alegria que lhe foi proposta é que isso aconteceria. Por isso que Jesus inspira em seu último hálito, enquanto em corpo humano ele diz, está consumado. Talvez não havia mais força física para sorrir, mas a alegria estava agora completa. Era hora de ressuscitar. Era hora de ressurgir e de assumir o seu lugar no trono. Perseverar é continuar olhando, é continuar a caminhada do ministério, pastores. Olhando para esse mesmo Cristo como exemplo. Considerando o seu exemplo. E seu exemplo não nos torna mais duros e exigentes. O seu exemplo nos torna mais cientes da nossa fraqueza e das nossas próprias falhas. Uma vez um pastor me ensinou, cuidado, Jans, quando você apontar o dedo. Ele era um missionário no Brasil, mas era sueco. Eu falava, por quê? Porque quando você aponta o dedo, ele falava, tem 3 dedos apontando de volta para você. Eu falei, vou começar a apontar assim agora. Né?
Fui falar a mesma coisa com meu filho, ele me respondeu a mesma coisa. Falei, bem feito. Considerando o exemplo de Jesus nos torna compassivos. E o texto em Hebreus 5 diz que compassivos com aqueles que são ignorantes. E compaixão requer paciência. E a paciência é gerada em meio a provas e aflições, que precisam ser suportadas, para que, com perseverança, seja gerado em nós um caráter aprovado. Logo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, já que vamos considerar o exemplo de Jesus, a palavra nos diz que Ele mesmo, Jesus, em sua autoridade sacerdotal, em sua autoridade como rei, em sua autoridade como profeta, em quem todos os ministérios convergiam, Ele mesmo designa homens, assim como os sacerdotes eram homens, Ele designa novamente homens, seres falhos, seres vulneráveis, para cumprir ministérios que às vezes não conseguimos nem sequer criar uma lista de coisas que se esperam. Tamanha responsabilidade. Quantas vezes você tentou fazer o seu melhor e no final do dia você disse, não foi suficiente. Não foi a tua esposa que te disse isso, não foi o teu pastor que te disse, é uma voz de dentro para fora. Ou às vezes você faz coisas e aquela mesma voz lhe diz, eu não te pedi nada disso. Teimoso, está aí todo arrebentado agora. Jesus é um modelo a ser seguido, mas ele também é uma medida a ser atingida. Escute bem. A palavra de Deus nos diz, em Efésios 4, que as funções ministeriais para as quais Jesus aponta homens, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, são para que a igreja chegue à maturidade, amém? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus é um modelo a ser seguido, mas ele também é uma medida a ser atingida. Então, foque comigo agora por um instante na palavra pastores. No grego, a palavra pastor é poimen. E essa palavra tem dois significados. Um significado literal, como aquele utilizado em Lucas 2, onde o nascimento de Jesus foi anunciado a pastores que de fato estavam cuidando dos animalzinhos lá nos campos. Mas o sentido figurativo da palavra poimen refere-se àquele que cuida de um rebanho e não é de animalzinhos, mas de pessoas. Por isso, essa palavra, que no hebraico é rohi, ela também é utilizada no Antigo Testamento para referir-se aos líderes que haviam de cuidar do rebanho de Deus. Estes homens eram profetas, estes homens eram sacerdotes, e estes homens eram reis, e muitas vezes falhos, muitas vezes eles fracassaram, mas o Senhor não fracassou. Pastores e líderes. Aliás, gosto muito da palavra rohi, desde o primeiro contato com o Salmo 23, quando Deus é tido como o pastor, o bom pastor, como Jesus vai dizer em João 10, Yahvé rohi, o Senhor é pastor. Pastor, aquele que cuida, aquele que lidera, aquele que provê para o seu rebanho. Deus é o modelo pastoral de Israel. Eu vou dizer isso aqui novamente.
Deus é o modelo pastoral de Israel. O fato de você ser chamado hoje de pastor deveria lhe produzir uma sensação tão grande e tão constrangedora de alegria e humildade ao mesmo tempo. Porque o modelo é o próprio Deus. Modelo de quem cuida, modelo de quem acolhe, modelo de quem provê, o modelo pastoral de Israel. Interessantemente, no Novo Testamento, o uso figurativo dessa palavra pastor é exatamente para a mesma coisa, e se refere aos líderes. Se refere aos líderes. Assim como em Jeremias 3:15, o Senhor havia dito: eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com ciência, ou seja, com sabedoria, e com inteligência, entendimento. Não há lugar para apatia, não há lugar para desdenho, não há lugar para preguiça. E tratar o ministério com essas características, como se algo na terra pudesse ter um pouco mais de valor, é diminuir aquilo que Deus se apresenta como próprio modelo, dizendo: este é o modelo que eu dou a vocês. Mas isto aqui é mais importante, Deus. Líderes que foram chamados profetas, reis, sacerdotes, líderes que muitas vezes falharam no desempenho do seu ofício ministerial. Mas o Senhor não falhou. Jesus, então, no Novo Testamento, se torna padrão, se torna o padrão perfeito para estes 3 ofícios. E então, ele chama e vocaciona e capacita pastores para apacentar o seu rebanho, com sabedoria e entendimento. Primeiro, em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Depois, Pedro vai dizer em 1 Pedro 2:25, que Jesus é o pastor e o bispo da nossa alma. Então, o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 13, no versículo 20, vai dizer que ele é o grande poimen, o grande pastor das ovelhas. Mas a 4ª vez que esse uso figurativo da palavra pastor aparece, é agora Jesus conferindo essa autoridade a homens. É Jesus vocacionando homens para cumprir o ministério pastoral de Jesus. Como? Permanecendo posicionalmente em Jesus. Porque de qualquer outra forma, é completamente impossível que você possa ser bem-sucedido. Você está lidando com coisas que você não tem capacidade para fazer, e muitas vezes nem sequer para entender. Mas em Cristo, a palavra de Deus faz questão de nos dizer: em Cristo, nós somos mais que vencedores. Pastor vocacionado por Jesus, ele passa a exercer um papel pastoral, um papel sacerdotal. Escute bem, no exercício do seu ministério, ele precisa cuidar como era a função do sacerdote, ele precisa interceder. O sacerdote carregava uma representação de cada uma das tribos em seu peito, porque levava orações intercessórias por eles. Precisa ensinar e precisa liderar, e o inferno tem uma máquina de trabalho que não para, é incessantemente trabalhando para que você não cuide, para que você não interceda, para que você não ensine e para que você não lidere.
E como ele vai fazer isso? É muito simples, na verdade. Tirando o foco do modelo perfeito. Por isso a palavra de Deus nos diz, tendo os olhos fixados. Assim, o ofício pastoral, ele reflete aspectos do cuidado e da liderança espiritual, que são vistos no modelo, Jesus. Por exemplo, vamos lá, rapidinho. Ainda temos tempo, então vamos aproveitar esse tempo. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 1 a 3, os presbíteros são chamados para apacentar o rebanho de Deus, certo? Servindo de modelo e não agindo por ganância. Em Atos 20, 28, Paulo exorta os presbíteros da igreja em Éfeso a pastorear a igreja de Deus pela qual Cristo se entregou. Assim como no Antigo Testamento o sacerdote tinha a função de instruir o povo na lei, isso está em Malaquias 2,7, o pastor hoje exerce a função do ensino bíblico. Deus não chamou pastores a serem meramente administradores. Deus chamou, e tudo bem, você diz, pastor, eu não sou um mestre, às vezes não, mas você precisa amar o conhecimento. Se você não ama o conhecimento, você está passando para o povo meras experiências. E as experiências são válidas entre você e Deus. Mas aquilo que transcende as eras é a palavra de Deus, que jamais passará. O ensino bíblico orienta nas doutrinas que hoje se tornaram banalizadas e ridicularizadas no meio cristão, como se nós estivéssemos falando de qualquer coisa. E não adianta a gente botar a culpa nos grupos de música. Eu amo o período de louvor. A gente tem que olhar para nós mesmos, porque nós somos pastores chamados a apacentar, levar o rebanho para bons pastos, pastos frondosos, pastos verdes, pastos que alimentam, pastos que nutrem. Essa é a função de um pastor. E como a gente faz isso, se não também através do ensino? Mas não é só ensinar. Fácil seria. Aí você vira professor de escolinha. Eu disse para vocês a maneira de confissão. Quanto maior o conhecimento, maior a percepção da tua própria fragilidade, do teu próprio pecado e da tua fraqueza. Então você precisa viver as verdades que você ensina. E ali está o nosso grande desafio. É ali que somos tentados a recuar. Quantas vezes eu pensei, se eu não fosse pastor, ninguém ia poder jogar isso na minha cara. Eu quero ver. Ficar me colocando entre a espada e a parede, porque fala, pastorzinho, ministrão. E se eu não fosse? Quantas vezes eu tive esse pensamento absurdo, me esquecendo que o modelo foi dado por Jesus. E na antiga aliança foi o próprio Deus que estabeleceu esse modelo. Quantas vezes eu já tive que chorar e pedir perdão a Deus por tratar com desprezo algo que tem um valor incalculável. Outra função sacerdotal é a função da oração e da intercessão. A gente faz relógio de oração, a gente marca jejum, e nós mesmos somos muitas vezes tentados a não fazer nenhum nem outro. Ora aí, igreja, vá orando. E aproveita e ora por mim também. Está difícil.
Quando Tiago vai dizer que nós devemos orar, chamar os presbíteros, orar pelos enfermos, Paulo vai dizer aos Efésios, em 6,18, que toda a igreja deve orar, mas os líderes espirituais, frequentemente, assumimos de modo especial esta responsabilidade. Porque se em uma igreja o pastor não tem vida de oração, não se pode esperar mais nada da igreja. Se o homem que Deus separou e vocacionou não se prostra e chora, e você não tem que fazer isso para tirar uma selfie e postar nas redes sociais, intercedendo e orando por vocês. Irmão, não te preocupes com isso. Não é porque as pessoas te veem orar, porque o que é público são as recompensas. O teu Pai que te ouve em segredo, em público te recompensará. Não existe unção sem oração e quebrantamento. Pode haver conhecimento, mas não haverá unção. Semelhança dos sacerdotes na antiga aliança, que intercediam pelo povo. Hoje, nós, pastores, rogamos em favor de toda a igreja, e não somente da igreja que eu pastoreio, mas a igreja que o meu irmão pastoreia, a igreja que o meu irmão está cuidando. A igreja de Cristo. Outra função sacerdotal na vida ministerial do pastor é o cuidado pela santidade e a saúde espiritual da igreja. Vocês têm percebido como as novas, abre aspas aqui, teologias, fecha aspas, muitas vezes carregam doutrinas que desvirtuam a santidade, como se ela já não fosse mais um requisito. De repente Deus mudou agora. Sabe, na minha vida eu convivi com muita gente, desde criança, gente que tinha muito conhecimento. Gente intelectual, gente que havia lido muitos livros, gente que havia escrito livros, grandes pregadores. Na medida em que eu fui crescendo, eu percebi que eu carecia de modelos de integridade. E eu mesmo entrei em desespero. Como posso eu cuidar pela integridade de algo que eu mesmo não tenho? E eu não estou dizendo, mas pastor, você acabou de dizer, nós somos fracos. Somos. Mas eu não estou falando de perfeição, como, amados, a palavra perfeição, nós sabemos que Cristo é o modelo perfeito. Amém? Perfeição é destino. Cristo é a medida a ser atingida. A Bíblia diz que nós seremos feitos como Ele é. Então, entre o gadareno que eu era e o Jesus que eu serei, estou vivendo em constante processo de aperfeiçoamento, com glória cada vez maior. Alguém me disse, eu quero envelhecer, como foi a frase? Eu quero envelhecer melhor. Me disse, acho que foi o pastor Claudemir que me falou essa frase. Eu quero envelhecer melhor, parece que tem gente que envelhece e vai ficando pior. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aperfeiçoamento é processo. Perfeição é destino. E nesse processo somos chamados a quê? A permanecer. A perseverar. Proscartereo significa insistir, sem recuar, sem desistir. Às vezes chorando, às vezes de joelhos. Às vezes parecendo um louco que acabou de sair do mato, todo despinteado. Perseguidos, mas não destruídos. Aflitos, mas jamais desesperados, jamais desamparados. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra
Ele irá terminar. Ele até o dia de Cristo. O dia de Cristo é destino. O dia de Cristo é o fim. O pastor tem uma responsabilidade de zelar pela santidade. E eu quero dizer publicamente, que eu admiro muito a tua vida, William, meu amigo. Nós temos passado muito tempo juntos. E eu já sondei ele em muitas maneiras. Ele acha que eu sou bonzinho. E nos muitos cafés ele me fazia perguntas difíceis. Às vezes eu achava que ele estava tentando me passar uma rasteira, outras vezes eu achava que ele estava tentando me convencer. Mas eu vi em sua vida um modelo de integridade. E eu agradeci a Deus pela nossa amizade. Não vou dizer publicamente do que se trata, mas eu precisava destes amigos assim. Nós nos completamos uns aos outros nessa caminhada ministerial. Conhecimento que não leva à integridade está levando a qualquer outro lugar. Talvez à soberba. Mas integridade sem conhecimento pode estar pautada na tua própria experiência e no teu achismo. E somente a palavra de Deus não passará. Zelar pela santidade é ofício sacerdotal. E, finalmente, liderança e condução do rebanho. O pastor precisa conduzir, liderar. Tem ovelha de todo tipo. Tem crente de todo tipo. De todo tipo, irmão. Tem aquele que você gosta, para fazer um churrasco que você já pensa na hora, você sabe o nome, você sabe a lista. E tem aquele que você fala assim, tomara que esse dia ele tenha que fazer aqui. Não, ele vai, oh Jesus, Senhor, cadê a gripe nessas horas? Assim como Cristo é o bom pastor, o pastor da igreja local, vamos lá? Vamos lá, quem é o modelo? Jesus. Desde sempre. Assim como o nosso modelo o fez, o pastor precisa cuidar do rebanho com amor, paciência e fidelidade. Não é somente ensinar, é viver como exemplo. Para que você possa dizer, você sabe o que eu lhe ensinei, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Ensinamentos, amados, podem ser aprendidos.